Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu queria agradecer pela vida de cada um de nós. Queria agradecer por esse momento em que a gente vai poder estudar um pouco mais a sua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar em tudo, principalmente com o entendimento de tudo que vai ser ensinado aqui. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Então hoje é a última aula de Colossenses. A gente termina Colossenses hoje. A gente vai ver hoje o capítulo 3, a partir do versículo 18, e o capítulo 4 inteiro, tá? Antes, queria lembrar vocês que Paulo está escrevendo uma carta de uma prisão onde ele estava para uma igreja que se reunia numa cidade chamada Colossos, por isso Colossenses. E era uma cidade em que tinha muitas pessoas de fala grega, eram gregos, tinha judeus, tinha romanos, mas muitos de fala grega. E o motivo dele escrever essa carta é para poder combater ensinos falsos que estavam rondando por ali. E o ponto principal é que o ensino falso desvia a gente de Cristo. Por isso que a carta, ela enfatiza, ela salienta o tempo todo a centralidade de Cristo. Como a gente vê aqui nesse versículo, que é o capítulo 1, versículo 16 e 17, que a gente já viu várias vezes, está projetado aqui, em que coloca Cristo como centro de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, né? Então, ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Então, ele está colocando Cristo como centro. Existe também um argumento, que é o argumento de que Paulo, ele estaria, na verdade, combatendo esse falso ensino porque ele desejava o apoio da igreja para a sua missão de propagar o evangelho, e o falso ensino, ele corrompe a pregação do evangelho. Então, na medida em que o falso ensino entra dentro de uma igreja, Cristo deixa de ser pregado como o centro de todas as coisas. Então, a própria missão fica comprometida. Esse é um outro motivo dele ter escrito, e ele escreve no sentido de fortalecer a espiritualidade daqueles irmãos daquela igreja, e ele faz isso exaltando Cristo. Então a gente precisa aprender com isso, que a gente se fortalece espiritualmente quanto mais Cristo é exaltado na nossa vida. A nossa pregação sempre tem que ser a pregação de Cristo, não a pregação de nós mesmos, não a pregação de igreja, mas a pregação de Cristo. A partir do versículo 18, então, tá? Eu estou aqui projetando para vocês NVI, a letra está um pouco pequena, então se você quiser seguir aí, se de repente está difícil enxergar. Então ele diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. 19. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar a homens quando eles estão observando, mas com a sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Vamos parar por aqui. Esse trecho que a gente vai ler, que é do 3:18 até o final do 4, ele pode ser dividido em algumas partes. A primeira é essa. E para a gente entender essa parte, e tem ainda o 4:1, perdão, que eu esqueci de ler, que faz parte disso, que diz assim: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Então, aqui no 4:1 fecha esse primeiro bloco. E aí, a gente tem que entender o seguinte, tem que voltar um pouquinho na aula passada. Na aula passada, a gente falou que a gente tinha ele no começo
colocando nos primeiros versículos Cristo como a base de todas as coisas. Depois ele diz que a gente deveria deixar de fazer coisas que trazem, que são do eu, e passar a fazer coisas do nós. Mas eu deixo de fazer e eu passo de fazer, e ele usa a expressão despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem, é porque eu tenho como base Cristo. Então o que ele disse nos primeiros versículos do capítulo 3 é a base de tudo que ele está falando para baixo, inclusive o que ele está falando aqui, porque ele vai entrar numa coisa aqui chamada código doméstico, tá? Se você então olha, veja bem, eu coloquei projetado aqui para vocês o Colossenses 3, 1 e 2, e ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Depois ele fala o 3 e o 4, mas o que ele coloca aqui? Veja, portanto, fazendo menção ao que ele disse antes, vocês ressuscitaram em Cristo, vocês são nova criatura em Cristo. Então mantenham o seu pensamento nas coisas do alto. Tirem de vocês o velho homem, e ele cita várias coisas que o velho homem fazia: egoísmo, imoralidade sexual, idolatria, tudo que é do velho homem. Ele fala para se revestir do novo homem, com bondade, amor, etc. Da mesma maneira, ele está falando isso, da mesma maneira, porque vocês ressuscitarem em Cristo, que ele vai escrever isso que está aqui do 18, até eu projetei até o 22 por espaço, mas até o final, para falar de como a gente deve se portar. E por que ele traz isso para a família? Que dá a impressão que Paulo quebrou o assunto. Ele está falando de como a gente deve ser, mas de repente ele entra em mulheres, parece que ele mudou o assunto, mas na verdade ele está trazendo um assunto de uma coisa que existia na época, que chamava código doméstico, que na verdade sempre existiu em todos os tempos. Era como as famílias funcionavam. E aí isso tem a ver com uma coisa que é muito importante a gente pensar sobre isso. Se eu digo para você que você tem que ter um comportamento, isso tem que ser algo que é na sua vida verdadeiro, e você muda porque você está em Cristo. Qual é o primeiro lugar que você vai mudar? Dentro de casa. Se você foi de fato transformado, se de fato você está se despindo daquele homem antigo, com o egoísmo, com tudo aquilo que tinha, e está se revestindo de uma nova pessoa, não é somente na igreja que você vai demonstrar isso. Você começa a demonstrar isso dentro de casa. Então Paulo traz isso para o ambiente mais íntimo da pessoa, que é dentro de casa. Esse código doméstico, ele já foi tratado em outra carta, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, que é uma carta meio que irmã dessa, os assuntos são muito parecidos. No capítulo 5, ele traz ao mesmo tema. Se você depois reler Efésios capítulo 5, você vai entender que é muito parecido. Muitas pessoas defendem que a intenção de Paulo aqui também é deixar claro que a nova humanidade em Cristo não significa romper com os velhos relacionamentos, mas a nova humanidade em Cristo significa viver os mesmos relacionamentos de maneira diferente. Então, ele não diz que, por exemplo, a mulher que se converteu deixa do seu marido, ou o marido se converteu, a mulher deixa da sua esposa, filho. Ele deixa muito claro isso, que o que ele tem a intenção é dizer que porque nós estamos em Cristo, nós devemos ser novas mulheres, novos maridos, novos filhos, novos senhores, novos, se fosse dizer no tempo de hoje, que não tem escravo, novos empregados. Eu devo ser um funcionário melhor porque eu estou em Cristo. Eu devo ser um patrão melhor porque eu estou em Cristo. Devo ser um filho que honra o pai porque eu estou em Cristo. Devo ser um marido que ama a esposa porque eu estou em Cristo. Devo ser uma esposa, como ele diz aqui, sujeitem-se aos seus maridos, porque eu estou em Cristo. Essa é a ideia que ele traz envolvida nisso daqui.
Os códigos domésticos, então, eles têm que ser vistos, que esse código está dizendo aqui, como que as pessoas se comportam em casa, elas devem ser vistas aqui em Colossenses, sempre olhando para o contexto da cultura da época. A gente não pode tirar da cabeça a cultura da época, para não fazer a interpretação errada, a intenção teológica de Paulo e a intenção pastoral de Paulo. A questão cultural, o que acontece? A gente vive num mundo hoje diferente do que eles viviam naquela época, completamente diferente. Aquilo que a gente vive hoje dentro de casa não tem nada a ver com aquilo. Naquela época, a estrutura familiar era uma estrutura que a gente chama de totalmente patriarcal. E era patriarcal num sentido assim, o pai tinha autoridade sobre todas as coisas, e dentro do contexto romano, o pai tinha autoridade de vida e de morte sobre os filhos, por exemplo. Era muito diferente do que a gente vive hoje, tá? Hoje, a gente vive uma situação em que existe uma discussão muito grande. Dentro da igreja que eu estou falando, da igreja geral, pelo mundo inteiro, tem correntes diferentes. Tem pessoas que vivem um sistema que colocam um nível de hierarquia. Existe um que manda e os outros que obedecem. E aí eu posso ter pessoas que acham que aquele que é mais capacitado a mandar é o homem, existem outros que acham que o mais capacitado a mandar é a mulher. E existe um grande número de pessoas que entende que na verdade o homem tem os seus papéis, a mulher tem os seus papéis e os dois se complementam. Essas são as maneiras gerais de pensar. E o erro aqui está que as pessoas pegam esse texto de acordo com aquilo que elas acreditam e tentam colocar o texto da maneira como elas acreditam. E aí eu estou esquecendo que esse texto foi escrito para uma cultura da época também. E eu tenho que levar isso em conta, tá? Então, quando eu penso sobre isso, qual que era o contexto ali? O contexto histórico-cultural. Primeiro que os códigos domésticos, como eu falei, eram comuns, especialmente nesse povo aqui, que existia na época, de acordo com o pensamento, seguidores de Aristóteles ou estoicos, enfim. Eles organizavam a vida dentro de casa por meio de pares e de hierarquia. Marido e esposa, pais e filhos, senhores e escravos. Paulo replica exatamente isso aqui, ele repete aqui. Então o que ele pegou? Ele pegou um código doméstico que existia e colocou aqui. O objetivo do código doméstico naquela época, e como em todas as épocas, era estabilidade social, manutenção da ordem pública, que era considerado como fundamental para o império. O que o império entendia? Famílias estruturadas funcionando bem, o império vai bem. Essa era a ideia. O que aconteceu aqui? O Paulo faz o que a gente chama de apropriação cristã. Ele pega o código doméstico e coloca a luz do cristianismo. Então ele pega o cristianismo e coloca a luz naquilo que era o código doméstico. Ele não muda o código doméstico da época, ele simplesmente coloca o cristianismo nisso. Então os autores cristãos apropriaram-se desses modelos, mas fizeram modificações profundas, que às vezes a gente não percebe quando a gente está lendo aqui. O que eles dizem? A grande diferença, quando você vai ler, por exemplo, Efésios capítulo 5, você vê que antes de falar do código doméstico, ele escreve assim: sujeitem-se uns aos outros. Então, ele está colocando um conceito dentro da família de uns aos outros, um pelo outro, não mais aquele conceito que tinha na época da autoridade total do pai sobre todas as coisas, mas ele coloca o conceito de uns aos outros. A ideia é assim, volta lá no Colossenses. Por que eu faço isso? Porque eu estou em Cristo, eu vou agir dessa forma. E em Cristo eu vou agir baseado nos princípios cristãos, uns pelos outros. Então, a novidade está nessa questão da mutualidade e reciprocidade dos deveres. O foco não é simplesmente uma submissão, mas honra, amor e responsabilidade. Do ponto de vista pastoral, qual que é o ensino que tem aqui? Os códigos visam manter um sistema patriarcal opressor. Então,
não visam manter, obrigado. Os códigos não visam manter um sistema patriarcal opressor, como alguns feministas criticam. Eles têm um propósito de revelar aquilo que a gente chama do plano completo de Deus, que é um propósito apologético. Mostrar aos que estão de fora que os cristãos são respeitáveis e não são socialmente subversivos. Serve também para dar estabilidade interna de uma comunidade nova, vulnerável, que era vista com suspeita pelas autoridades. Então, por que Paulo usa o código doméstico e coloca luz cristã sobre ele, mas não muda todas as coisas do código doméstico? Os cristãos já eram acusados naquele tempo de serem pessoas que conspiravam contra o reino. Então ele quer mostrar o seguinte: a função do cristianismo não é política. A função do cristianismo é uma transformação da pessoa, e através da transformação da pessoa, a transformação da sociedade. Nós não viemos aqui para levantar uma bandeira de brigar por questões políticas. Isso hoje em dia é uma coisa que pega muito, né? A gente não foi chamado para defender uma ideologia política, a gente foi chamado para viver o cristianismo. A gente foi chamado para mudar a sociedade através das nossas atitudes e não através de uma luta política. Então, isso é uma coisa que já tinha naquela época e que hoje tem. Do ponto de vista da teologia, os códigos são a aplicação prática daquilo que ele diz aqui em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, façam em nome do Senhor. Então você, dentro da sua casa, tudo que você fizer, faça em nome do Senhor. E aí você pode usar uma régua. Todas as vezes que você falar, que você ouvir, que você agir, você pode dizer que Cristo faria da maneira como você fez? Se não, é algo que a gente precisa considerar e mudar na nossa vida. A ênfase, então, está no senhorio de Cristo, como quem regula todos os relacionamentos dentro de casa. Paulo, então, não propõe uma revolução da ética, mas uma subversão silenciosa da estrutura social por meio do amor, da honra e do serviço mútuo. Olha então o que ele diz: mulheres, sujeitem-se, maridos, amem, filhos, obedeçam, pais, não irritem, escravos, obedeçam, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Aí você vai falar: mas o que tem de mudança aqui? Muita coisa. Primeiro, porque uma grande polêmica é em torno dessa palavra depois de mulheres, sujeitem-se. Porque a palavra submissão é uma palavra que no Antigo Testamento era usada como a submissão de todas as coisas a Deus. No Novo Testamento ela aparece com vários usos, mas a gente não pode dizer que ela tem alguma conotação de chefia. Eu dou ordem e você obedece. Não é isso. Isso está totalmente fora do contexto aqui. Era dentro da estrutura familiar uma coisa, a liderança era uma liderança patriarcal. E a palavra sujeitem-se aqui, ela aparece também em Efésios 5 como submetam-se, que é a mesma coisa, mas lá aparece com uma coisa interessante, porque ele diz logo depois, porque o marido é o cabeça, né? E aí as pessoas entendem, quando eu olho aquilo dentro de um contexto familiar, que eu entendo que o marido é o chefe, cabeça é líder, a gente entende como líder. Mas a palavra cabeça ali é uma palavra grega que pode ser traduzida como líder, mas pode ser traduzida também como fonte, origem de todas as coisas. E isso tem uma importância muito grande, porque se eu olho esse sujeitem-se aqui ligado a essa palavra cabeça, ligado à fonte, eu vou entender que o marido deve ser aquele que lidera principalmente a casa, no sentido de ser a fonte espiritual daquela casa. Ele deve ser aquela pessoa que é quem intercede, quem lidera, quem leva Cristo para dentro da sua casa. Esse é o ponto mais importante. E ele coloca uma coisa aqui, Paulo, que não existia no Código Doméstico da época: maridos amem. Não existia isso. O Código Doméstico daquela época não tinha esse conceito.
Então isso muda muita coisa, porque ele está dizendo: maridos, amem. Um outro detalhe para você prestar atenção, que a palavra sujeitem-se não está ligada a obedecer, porque se fosse isso, Paulo ia dizer: filhos, sujeitem-se aos seus pais. Ele ia dizer: escravos, sujeitem-se aos seus senhores. Mas ele muda a palavra, ele diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. E ele diz: filhos, obedeçam. Escravos, obedeçam. Então a intenção claramente dele não é colocar que a mulher tem que obedecer o marido. É uma questão de mutualidade, é uma questão de respeito mútuo, uma questão de construção de uma igreja, uma questão de liderança do homem em relação à palavra. Então ele coloca isso. Outra coisa que outras coisas revolucionárias: se o pai, dentro do contexto da época, tinha poder de morte e de vida sobre o filho, ele ainda diz: pai, não irritem. E aqui pais, tá? É pais mesmo, não irritem seus filhos. Então é algo importante. E escravos, se escravos obedeçam, depois, senhores, deem escravos o que é justo e direito. Espera aí, que direito escravo tem? Mesmo a gente sabendo que o contexto de escravidão daquela época era completamente diferente do conceito de escravidão que a gente conhece, porque o escravo naquele tempo era alguém que de repente se oferecia para trabalhar para alguém em troca de proteção, alimento, cuidado e tudo mais. Tinham todos os tipos, né? Mas tinha esse também. Não é exatamente como a gente conhece a escravatura, mas mesmo assim, escravo não tem direito. E ele diz que os senhores devem dar aos seus escravos o que é justo e direito. Então, ele está pegando o código doméstico e está mudando. Por quê? Vocês estão em Cristo, foi o que ele disse no começo do capítulo 3. Então, qual que é a conclusão do código doméstico? Isso aqui eu tirei do Guilherme Nunes. Ele diz assim: os códigos domésticos em Colossenses devem ser vistos não como afirmações do status quo, ou seja, de como era o pai naquela época, mas como instrumentos pastorais e apologéticos para ajudar as casas cristãs a viverem de maneira digna, prudente e transformadora dentro de um mundo pagão hostil, à luz da nova realidade inaugurada por Cristo. Então, ele queria, com isso, colocar luz para que as famílias vivessem de uma maneira diferente aquele código doméstico que existia, mas que eles fossem diferentes, fossem luz para todo mundo que está em volta. As pessoas pudessem ver que as famílias cristãs são diferentes. É o que é convite para a gente hoje. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. As pessoas que estão na minha volta, dentro da minha casa, enxergam que a minha casa está de alguma maneira diferente? Enxergam que a minha atitude como marido, como esposa, como filho, o que quer que seja, está diferente? Porque esse é o objetivo. E é enxergar que é diferente, não porque é para minha glória, mas porque as pessoas vão entender que eu estou diferente porque Cristo está em mim. Por isso que nós somos convidados sempre a colocar todas as nossas atitudes dentro de casa e fora de casa diante do modelo que é Cristo. E se não tiver de acordo, buscar em Cristo a transformação, para que as pessoas possam nos olhar e querer conhecer esse Senhor. No 23, 24 e 25, ele faz uma afirmação interessante. Ele diz: tudo que fizerem, perceba a repetição da palavra Senhor, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, o versículo 24, ele na verdade, ele está dando base para duas, que a gente chama de admoestações, que ele dá no versículo 23. Quais são as admoestações? Tudo que fizerem, façam de todo o coração e como para o Senhor. Essas são. Então, eu digo para vocês assim: tudo que você fizer, e o que é tudo aqui? É tudo. Qualquer coisa que você fizer, você deve entender que você faz com o propósito de refletir a luz de Cristo. Esse é o nosso propósito de vida. Tá? E o versículo 24, então, ele está fundamentando isso. Por quê? Porque eles sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
essa afirmação que Paulo está fazendo aqui, e principalmente, quando a gente lê o versículo 25, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção de ninguém. Você para e pensa, mas quem é esse quem? Será que é todo mundo? Na verdade, essas três afirmações que Paulo está fazendo aqui, estão ligadas à questão do escravo e do senhor. Então, por isso que ele usa, vocês receberão, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O que é essa herança? Herança no Antigo Testamento era a terra prometida. Herança no Novo Testamento é o reino de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, façam tudo para o Senhor, porque vocês sabem que vocês receberão a vida eterna. Hoje, vocês são escravos, mas vocês receberão a vida eterna. Como eu disse para vocês, o escravo não tinha direito, herança muito menos. Então, é um estímulo. Ó, você está passando por isso que você está passando agora, hoje você é um escravo, mas saiba que você receberá o reino de Deus como herança, tá? É o que ele quer dizer, porque ele diz que é o Senhor em quem vocês estão servindo, tá? É interessante também, se você ler depois e comparar Efésios, você vai ver que em Efésios ele fala muito pouco de senhores e escravos, e aqui ele fala bem mais. Por que será? Porque lá em Efésios ele falou bem mais sobre marido e esposa, aqui ele falou menos. Marido, esposa e filho, aqui ele falou menos, mas aqui ele falou bem mais de escravo. O que se acredita é que, como a gente vai ver no final do capítulo 4, aqui a gente tinha a presença de um homem chamado Onésimo. Onésimo era o escravo fugitivo de Filemon. Então, talvez por essa razão, e provavelmente Onésimo era um dos que estava indo junto levar essa carta para Colossos. Então, talvez esse tenha sido o motivo que Paulo teria falado mais sobre escravos aqui. Uma coisa que precisa ficar clara é que Paulo não aprovava a escravidão, tá? Porque é uma acusação que algumas pessoas aqui, ele não aprovava a escravidão. A escravidão fazia parte da estrutura social da época, e ele não quer que mas ele tinha a preocupação como que escravos que tinham se convertido não tratassem de forma leviana o seu trabalho. Por isso ele os adverte para não agir mal. Então a sociedade daquela época era baseada nisso. O que ele quer é que cada um viva o cristianismo dentro daquilo que tem vivido. Deus, quando Cristo veio até cada um de nós, ele não transformou a nossa posição social, ele não transformou muita coisa na nossa vida, ele não tirou a gente da onde a gente morava muitas vezes, não fez nada disso, mas ele transformou a nossa vida para que a gente transforme o lugar onde a gente está. Ele transformou a nossa vida para que a gente seja luz na vida dos nossos amigos. O cristianismo não deve fazer a gente romper com todas as amizades, as más amizades sim, as más amizades que querem, a gente muitas vezes é convidado a romper. Se não é possível que eu seja boa influência sobre eles, que eu rompa. Mas eu me converti não é para eu sair do meio onde estava e viver só no meio de crente, é para eu continuar no meio onde eu estava, pregando o Evangelho. Essa é a ideia que está aqui. A partir do versículo 2, ele muda o tom e ele passa a tratar sobre oração e testemunho. Do 2 então, capítulo 4, do 2 ao 6, ele vai dizer: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Presta atenção nas três coisas: dediquem à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Veja aqui a comprovação que a gente tem que Paulo estava preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. O Paulo agora traz o foco para o trabalho evangelístico dele e nosso, porque ele diz: orem, estejam alertas e sejam agradecidos.
Gratidão, pega de novo, gratidão por quê? Volta no capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4. Gratidão porque Cristo me alcançou. Oração porque é o que me coloca diante de Deus para transformação do meu coração e para colocar diante de Deus as minhas súplicas. E estejam alertas, para quê? Para todas as oportunidades que surgirem. Ele pede pelo trabalho dele, como para que ele possa continuar pregando o Evangelho, mas olha o que ele diz no versículo 5, sejam sábios, e depois ele diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. A gente deve, por isso eu não fui convertido para sair de onde eu estava, mas eu devo, onde eu estou, aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgirem de poder compartilhar o Evangelho. Então, por isso que aqui ele está tratando de oração, que é muito importante, porque a oração, você vê às vezes que ele repete a palavra oração. Oração é a base de tudo. Eu devo orar para que eu possa aproveitar todas as oportunidades. Eu devo orar por aqueles que pregam o Evangelho. Eu devo orar para que o meu falar seja sempre temperado com sal, tenha gosto, tenha sabor e tenha vida. Nessa época que sal era extremamente importante, não sei se vocês sabiam disso, mas nesse tempo não tinha geladeira, então o sal conservava os alimentos. Como que eu conservava a comida naquela época? Com sal. E o sal não era igual o sal cisne que você compra agora refinado no supermercado, era sal que vinha misturado com impurezas, principalmente cálcio e coisas assim. Quanto mais puro o sal, quanto mais limpo de impureza, mais precioso ele era, porque mais ele conservava. Quando o sal se tornava muito cheio de impureza, ele algumas vezes era jogado nos telhados para não chover dentro, ou era jogado nas estradas para as pessoas pisarem. Sabendo disso, você consegue entender o que Jesus quis dizer. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Se o sal perde o sabor, não serve para mais nada além de ser pisado. Então, o sal era muito importante. E o que ele está dizendo é que o nosso falar deva ser temperado com sal. Tenha vida, conserve. A gente deve sempre pedir isso a Deus para que a gente possa falar coisas que sejam positivas. Do 7 até o final, ele vai então fazer as despedidas. E aí ele vai citar algumas pessoas. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. E olha o que ele diz de Tíquico. Tíquico é um irmão amado, ministro fiel e cooperador do serviço do Senhor. Então, ele fala muito bem de Tíquico. Depois diz, eu os envio a vocês precisamente com o propósito de que saiba tudo o que se passa conosco, para que ele fortaleça o coração de vocês. Ele irá com Onésimo. Onésimo é o escravo fujão. Então, Tíquico estava indo levar essa carta e junto com ele estava voltando Onésimo, que era escravo de Filemon, que vivia em Colossos. Onésimo, quem que é Onésimo? Fiel e amado irmão, que é um de vocês. Então ele está dizendo que Onésimo era de Colossos. Eles irão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui, tá? Se você ler a carta a Filemon, você vai ver que o que estava acontecendo ali, que o palácio do rei estava ouvindo o Evangelho. Então Paulo está agradecendo a Deus por ele estar preso, que por ele estar preso, a guarda imperial de César estava ouvindo o Evangelho através da prisão dele. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos. Quem é Marcos? Marcos, primo de Barnabé, aquele que em Atos, Paulo roeu a corda e Paulo brigou com Barnabé por causa dele. Se você não conhece essa história, um dia a gente fala, mas estava vindo Barnabé, Paulo e João Marcos. João Marcos não quis, vacilou um pouco e acabou dividindo. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro por conta disso. Você vê que Marcos está aqui com Paulo, o poder de restauração do Evangelho. Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam, e esse Marcos é quem escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, se ele for visitá-los, recebam-no. Então ele caminha João Marcos para lá. Aí ele fala de Jesus, mas não é Jesus, né? Não é Jesus, é Jesus chamado de justo.
Jesus é um nome muito comum entre os hebreus. Então, o que isso quer dizer? Esse nome aqui é um nome judeu. Então ele enviou algumas pessoas que tinham um nome grego e está enviando aqui um judeu no meio. Jesus, chamado Justo, também envia-lhe saudações. Isso quer dizer, isso traz para a gente a informação de que a igreja daquela época tinha gregos, tinha romanos, tinha judeus, convivendo todos juntos na mesma igreja. Estes são os únicos da circuncisão, ou seja, judeus, que são meus cooperadores a favor do reino de Deus. Eles têm sido fonte de ânimo para mim. Quem são esses? João Marcos e Jesus, o chamado Justo, que são os únicos dos judeus que estão junto dele ali, muito próximo, como cooperadores. Por último, ele fala de Epáfras, que Epáfras é tido como o discípulo de Paulo que levou o evangelho até Colossos. Paulo não tinha ido a Colossos ainda. Quem levou o evangelho até eles? Epáfras. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes na toda a vontade de Deus. Epáfras talvez tenha sido um pastor daquela igreja. Talvez Epáfras, talvez Epáfras estivesse meio desanimado com as coisas que estão acontecendo. Então Paulo fortalece muito Epáfras. E ele diz o seguinte: dele dou testemunho que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Laodiceia é uma cidade que tinha perto ali, cerca de distância, como um pouco além de Caçapava, chegando quase em São José. Essa era a distância que tinha entre Colossos e Laodiceia. Essa carta aqui foi lida em Laodiceia, então era uma carta que circulava. O Guilherme Nunes até falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que talvez a carta aos Efésios não fosse aos Efésios, mas fosse a Laodiceia. Eu nunca tinha ouvido isso, para mim sempre a carta era aos Efésios mesmo, mas enfim, ele citou, eu vou repetir para vocês. Mas ele cita Hierápolis, é uma outra cidade. Ele continua cita Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Lucas que escreveu Atos, que escreveu o Evangelho de Lucas, que era médico e que era grego, que andava junto com Paulo e foi responsável por muitas coisas que Paulo escreveu. Demas era um discípulo de Paulo, que a gente vai ver depois em Timóteo, que abandonou Paulo. Paulo diz em Timóteo que Demas, amando as coisas desse mundo, me abandonou. Então ele estava, depois ele abandonou. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como de Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Daqui que ele diz que talvez a carta aos Efésios fosse a carta de Laodiceia, não sei. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Arquipo é provavelmente aquele que neste momento era o líder, depois que Epáfras saiu, era aquele que nesse momento era o líder da igreja de Colossos. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. É uma maneira de encerrar uma carta, porque eles, naquele tempo, muitas vezes a pessoa ditava a carta e tinha uma pessoa que ia escrevendo o que ela ia ditando. Então, algumas formas de encerrar, em outras ele diz: vejam as letras grandes com as quais eu escrevo. Aqui ele diz: escrevo de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Então, esse é o encerramento da carta. É uma carta muito, muito rica e que, como eu falei na aula passada, eu acho que o centro para a nossa vida hoje é a gente entender que, portanto, como nós estamos em Cristo, a nossa vida tem que ser diferente, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Como que eu consigo que a força do Senhor age em mim? Quanto mais eu busco por Ele, quanto mais eu leio, quanto mais eu vivo a comunidade igreja, quanto mais eu sirvo,
quanto mais eu faço meus devocionais, quanto mais eu faço disso tudo, e entendendo que é Cristo, para Cristo que eu estou fazendo, e não para ser uma pessoa que sabe tudo, para exaltar o eu, mas para exaltar o nome de Cristo, mais eu sou transformado. E quanto mais eu sou transformado, mais eu sou parecido com Cristo. Esse é o nosso desafio, tá? Porque a gente se converteu e não foi tirado desse mundo, a gente continua aqui. A gente continua aqui para poder propagar o nome de Cristo. Essa é a grande mensagem que tem nessa carta. E é um convite para a gente que a gente continue firme fazendo a obra de que Cristo chamou a gente para fazer. Cada um faz uma coisa, nem todo mundo faz o mesmo, mas que eu procure fazer aquilo que Cristo me chamou, fazendo o melhor que eu posso, tá? Fazendo buscando realmente fazer o melhor, tá? Se a gente vai oferecer alguma coisa para Deus, que seja o melhor, tá?